Hello Neighbor é, é um jogo que eu sempre tive muito interesse de jogar em live, mas eu não tinha um PC na época, então deixei ali no armário e não joguei até hoje. Vamos ver esse vídeo aqui do Turtle, chamado O Jogo que se autodestruiu, Hello falando do Hello Neighbor é Neighbor, daqueles né? jogos que à primeira vista parecia ter tudo para dar certo. Uma ideia única, uma atmosfera envolvente, uma proposta ousada. Mas no fim acabou se tornando um dos maiores exemplos de como a ganância por crescer rápido, a pressão da comunidade e decisões mal executadas pode transformar um sucesso promissor em um desastre. E é justamente por isso que hoje vamos entender porque Hello Neighbor deu errado. Ei, ei, essa música aqui é de direitos autorais, hein? 2015, 2016, o impacto foi imediato. A proposta era simples, mas genial. Você era uma criança curiosa tentando invadir a casa do seu vizinho misterioso para descobrir o que ele escondia no porão. Era um jogo indie, mas com uma ideia inovadora e ambiciosa. Um jogo de stealth com inteligência artificial adaptativa, onde o vizinho aprende. Não é tão original assim, né? Vamos falar a verdade. Tipo assim, não é original, cara. O Aliens do Lixo já tinha uma mecânica de você fugir de um alien com inteligência. Não sei se era artificial, mas tão boa quanto a desse cara aí, né? E o roteiro, sim, eu nunca vi um jogo assim, mas assim, as mecânicas não são nada, não é nada novo, pra falar a verdade, viu, velho? Nada novo. Aprendia com os movimentos do jogador. Se você entrava pela janela, Hum. ele começava a colocar armadilhas lá. Se você tentava pela porta dos fundos, ele reforçava a segurança naquele ponto. A promessa era de um stealth dinâmico, onde Eu acho interessante, pô. A ideia não é ruim, a ideia não é ruim. Só não acho inovador. cada tentativa seria diferente, o jogador precisaria improvisar constantemente. Essa foi a grande isca que conquistou criadores de conteúdo e trouxe milhões de visualizações para o jogo. Essa mistura de stealth, terror psicológico e inteligência artificial adaptativa foi o que chamou a atenção. Se existe um momento em que Hello Neighbor parecia realmente revolucionário, esse momento foi durante as versões alpha. Foi nelas que a ideia ganhou força na comunidade e que o jogo viralizou no YouTube, especialmente porque criadores de conteúdo como Markiplier e Jacksepticeye abraçaram o título, transformando Hello Neighbor em um fenômeno antes mesmo do lançamento. O jogo que tinha uma identidade promissora passou por várias versões alpha e beta, cada uma mostrando mudanças drásticas no design da casa, no enredo e até nas mecânicas. Em vez de consolidar uma visão clara, o desenvolvimento parecia perdido, testando ideias demais Isso sem é fato, terminar isso é nenhuma fato. delas. E principalmente as primeiras versões, dava a sensação de que havia uma grande narrativa oculta, cheia de segredos a serem descobertos. E os alphas ajudaram muito nisso. A cada atualização, a casa mudava. Novos segredos apareciam, puzzles, mais uma camada de mistério e a comunidade ficava obcecada em desvendar cada detalhe. Era uma época em que o jogo parecia vivo. Quando o jogo foi lançado oficialmente em dezembro de 2017, a recepção foi esmagadoramente negativa. This is release? Excuse me. This is retard. You already postponed the game a few months ago claiming it needed more polish. Well, what the fuck did you polish? Your Auschwitz? Your mother's nails? Ha, guter Witz. It's obvious 5 minutes into Hello Neighbor that you still have an unfinished product in front of you. It's extremely rough around the edges, lacks animations everywhere. Alpha 1 and maybe 2 were considered to be the best versions of the game, period. But this now brings us onto the full release, and it's really not the best. A expectativa era enorme, mas a entrega foi decepcionante. A inteligência artificial adaptativa não funcionava como prometido, a performance era cheia de bugs e, acima de tudo, o enredo era incompleto. Primeiro, a jogabilidade. Uhum. O ponto central de Hello Neighbor era ser um jogo de stealth com puzzles ambientais. A ideia parecia simples: entrar na casa do vizinho sem ser pego, explorar cada cômodo e desvendar os segredos escondidos no porão. O problema é que a execução ficou Inclusive, é um bagulho bem Five Nights at Freddy's da vida, né? Você quer saber o que ele tá trancando lá dentro? Tipo, alimenta muito as teorias e tal. Dá a chance pra comunidade se movimentar. Mas pelo jeito, né? confusa. Os comandos eram imprecisos, as interações pouco intuitivas e muitas vezes as soluções dos enigmas não faziam sentido nenhum. Empilhar caixas, por exemplo, era uma das mecânicas mais usadas, mas a física falha tornava a tarefa quase impossível.
Segundo, a inteligência artificial do vizinho. Um dos maiores atrativos nas alfas era a promessa de uma IA revolucionária. O marketing vendia a ideia de que o vizinho aprenderia com seus movimentos, criaria armadilha onde você passava e se adaptaria ao seu estilo de jogo. Na prática, isso raramente funcionava. Muitas vezes o vizinho parecia ter poderes sobrenaturais, adivinhando onde você estava mesmo sem deixar pistas. Outras vezes ele ficava preso em paredes e objetos ou simplesmente desaparecia do mapa. O que deveria ser o ponto forte do jogo acabou virando um motivo de frustração. Em vez de sentir medo de inimigo imprevisível, o jogador sentia raiva de um sistema quebrado. Terceiro, os puzzles e o design das fases. As casas do vizinho eram cada vez mais surreais e complexas. Como que isso saiu disso pra isso daqui? O pessoal se perde, né, cara? Você não precisa fazer um bagulho absurdamente do caralho, estranho. Não, cara, faz um bagulho aceitável, sabe? Um negócio tipo uma casa grande. E aí, com cômodos escondidos, bagulho embaixo da terra, uns negócios assim, pô. Você não precisa disso. Torna o bagulho surreal, sabe? Essa proposta poderia funcionar se os desafios fossem bem construídos, mas a realidade era outra. As soluções eram pouco claras. Então, não parece ser um jogo fantasioso. Parece ser um jogo sério, pô. Uma história séria. Um vizinho com inteligência artificial que parece que ele é um ser humano. E uma casa que antes se adequava à proposta. Uma casa séria, num jogo sério, com uma IA que parece que o cara é um homem, um ser humano mesmo, pensante. Parece ser um jogo que é pra ser realista. Muitas vezes exigindo que o jogador testasse interações aleatórias até achar a resposta. Não havia uma progressão lógica, e isso gerava a sensação de que o jogo não queria ser vencido pela inteligência, mas sim pela insistência e o quão sortudo você era. Quarto, a história. Se nas alfas o mistério é instigante, no jogo final ele virou amontoado de simbolismos mal explicados. O enredo foi contado de forma fragmentada, com finais que mais confundiam do que esclareciam. A sensação era de que a equipe tinha várias ideias, mas nenhuma conclusão real. O jogo parecia inacabado, como se tivesse sido lançado às pressas para aproveitar o hype em vez de realmente entregar a experiência que todos esperavam. E foi aí que entrou a Tiny Build. A Tiny Build não foi apenas a publisher, ela foi responsável por transformar Hello Neighbor em uma marca. E é aqui que a gente entende parte da razão do jogo ter se perdido. Em vez de reconhecer que o primeiro título precisava ser melhorado e consolidado, a empresa apostou em expandir o universo rapidamente. Foram criados spin-offs como Secret Neighbor, um multiplayer simétrico, e Hello Neighbor Hide and Seek. Além disso, começaram parcerias com editores. Eu achei interessante esses dois jogos, mas, pô, podia ter melhorado primeiro, né? Para lançar livros oficiais até planos para uma série animada. A Tiny Build enxergou Hello Neighbor não apenas como jogo, mas como uma franquia multimídia. Podia. Esse é o foda, podia. Só que, né? O problema é que tudo isso foi feito em cima de uma base instável. O jogo principal, aquele que deveria sustentar toda a franquia, nunca foi bem resolvido. O jogo original já não entregava, mas a publisher correu para transformá-lo em uma marca reconhecível, saturando o mercado com produtos derivados antes de consolidar a experiência. O resultado foi óbvio. Em vez de fortalecer a franquia, essa expansão só deixou mais clara a fragilidade de sua fundação, e a crítica não perdoou. No Metacritic, o jogo ficou com médias baixíssimas, sendo chamado de inacabado e mal polido. Conquistou apenas 38 de 100 entre críticos, além de uma média de 5,3 de 10 feita pelos jogadores, sendo as claras de que a versão final falhou em corresponder às expectativas. E para piorar, o ponto que mais instigava os jogadores, a história, não se sustentou. O enredo era entregue de forma fragmentada, sem explicações claras. Five Nights at Freddy's também entregava o roteiro de forma fragmentada, mas era possível você deduzir algumas coisas, né? Não era Hello Neighbor, eu nunca entendi que porra é essa. Você pra mim sempre foi um jogo que eu olhava e falava: caralho, que interessante, velho. Nossa, parece que ele tá prendendo o filho dele, é a esposa dele, e isso é isso. Assim, não tinha mais nada, não... O jogo não entregava o suficiente pra ter mais deduções. É diferente do Five Nights at Freddy's. Eles de fato traziam coisas novas. Tirando... É foda defender Five Nights at Freddy's. Hoje ser fã de Five Nights at Freddy's é um pecado. Que tem os novos Five Nights at Freddy's tão doloroso, irmão. Tá ruim demais, velho. Mas assim, dá pra você entregar a sua história aos poucos. Tá bom, isso daqui é aceitável, sabe? Não é uma coisa necessariamente ruim. Mas tem que ser bem feita, tem que ser bem executada. O problema é que aqui não foi.
Os finais só aumentavam a confusão. O famoso mistério do porão se revelou mais um amontoado de metáforas mal construídas do que uma resolução satisfatória. Era como se o jogo tivesse medo de responder às perguntas que ele mesmo levantava. No fim, Hello Neighbor se autodestruiu. A própria ambição virou peso e a pressa para lançar o jogo matou o potencial que ele tinha. E então veio Hello Neighbor 2. Quando Hello Neighbor 2 foi anunciado, havia uma esperança. Talvez agora fosse a hora de corrigir os erros do primeiro jogo. Hello Neighbor 2 começou a ser desenvolvido oficialmente em 2018, mas com um mapa maior, mais personagens e uma história mais profunda. A ideia era expandir o conceito do primeiro jogo, mantendo o stealth e a inteligência artificial adaptativa do vizinho. O jogo migrou para a Unreal Engine 4, o que trouxe gráficos melhores e mais possibilidades de animação. A promessa de um jogo polido começou a se desfazer diante da ambição de tornar Hello Neighbor 2 algo gigantesco. Quando foi oficialmente lançado em 2022, as expectativas estavam nas alturas, mas o que aconteceu... Eu vi bem pouquinho desse jogo, velho. Não vi muito, não. Eu vi assim, caramba, faz outra coisa. Foi algo bem diferente. A proposta parecia promissora, um mundo mais aberto e uma história que teoricamente expandiria os mistérios do vizinho de forma mais clara. A estrutura básica continua a mesma, o jogador precisava invadir casas, escapar do vizinho e resolver puzzles. O jogo se passa em um bairro inteiro, e o foco não é apenas a casa do vizinho, mas toda uma comunidade volta em mistério. O jogador assume o papel de Quentin, um jovem repórter investigativo que quer descobrir o desaparecimento de várias crianças na cidade. Um mistério que já existia de forma nebulosa no primeiro jogo. A narrativa se desenrola de forma não linear. Em vez de seguir uma história clara, o jogador precisava explorar, coletar pistas e reconstruir o que aconteceu por conta própria. Cada casa, cada personagem, cada detalhe do ambiente conta algo sobre a história do vizinho e do bairro. Há recorte de jornais, vídeos e cartas que sugerem que o vizinho não é apenas estranho. Ele pode estar envolvido em uma série de eventos sombrios e encobrimentos misteriosos. Ao longo do jogo, o bairro revela personagens secundários que ajudam ou dificultam o progresso do jogador. Alguns moradores possuem informações vitais, enquanto outros escondem segredos ou estão diretamente envolvidos nos desaparecimentos. A história se constrói de forma fragmentada, muitas vezes deixando o jogador adivinhar quais eventos são verdadeiros e quais são apenas boatos espalhados pelo bairro. Além disso, os puzzles continuavam pouco intuitivos, e a sensação de progresso lógico permanecia quase inexistente. E o enredo? Se o primeiro já era confuso, o segundo só aumentou a bagunça. A tentativa de expandir o universo acabou criando mais perguntas do que respostas, com cutscenes desconexas e um enredo que parecia não respeitar nem mesmo os poucos elementos estabelecidos no primeiro jogo. Para muitos jogadores, parecia que Hello Neighbor 2 existia apenas para vender a ideia de continuidade, mas sem qualquer profundidade narrativa ou inovação real nas mecânicas. O mais grave é que a Tiny Build continuava investindo na ideia de Hello Neighbor como franquia, mas sem ouvir a comunidade. Os jogadores reclamavam da jogabilidade quebrada, da história mal contada, e ainda assim a publisher seguia apostando mais em marketing e produtos derivados do que corrigir os problemas centrais. Hello Neighbor é, no fim, um exemplo claro de como um jogo pode se autodestruir pelas próprias ambições. O conceito inicial era forte, a atmosfera tinha tudo para ser memorável, mas a pressa em expandir, somada à falta de foco no que realmente importava, a jogabilidade e a narrativa, acabou criando uma franquia sem identidade. O primeiro jogo já mostrava sinais de que algo estava errado, mas em vez de corrigir os erros, a Tiny Build acelerou o processo de saturação. O segundo título, que deveria ser a chance de ter corrigido os erros do primeiro, apenas consolidou essa sensação de inacabado. Hoje, Hello Neighbor sobrevive mais como uma marca reconhecida do que como uma experiência de jogo. Sobrevive? Isso é foda, mano. Eu não acho que sobrevive, só... esquecem que esse jogo existe. Eu acho que não vai ter mais nada de novo, mano. Então, sei lá, vão ignorar a franquia, fingir que não existe. Não tem como se daí render, cara. Infelizmente, não há mais nada lá. Só se comprarem e fazerem uma coisa nova. Mas, infelizmente, foda. Realmente é respeitada. É lembrado muito mais pelo potencial desperdiçado do que pelas qualidades que poderia ter explorado. E essa talvez seja a maior lição. De nada adianta transformar um jogo em franquia multimídia se você não tem um alicerce sólido. Hello Neighbor quis correr antes de aprender a andar, e acabou tropeçando nos próprios passos. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Porra, muito bom, cara. Muito bom. Gostei do canal, cara. Turtle. Vai ver outros vídeos no futuro.